Bom, nós vamos começar a explicação do conteúdo de água nos seres vivos. Qual seria a importância ou a relação da água com os seres vivos? A água é o principal componente de todos os seres vivos. Ela dá forma aos seres vivos, regula a temperatura, tem a capacidade de transportar substâncias, por exemplo, substâncias que podem ser tóxicas ou não. Ela pode eliminar substâncias prejudiciais no nosso corpo. No caso das plantas, elas precisam absorver a água e elas perdem a água pela transpiração. Nos animais, nós bebemos a água e perdemos a água pela transpiração, respiração, urina e fezes. Todo ser vivo ele possui água no corpo, mas nós temos o que pode variar de acordo com a espécie. Por exemplo, eu vou falar o mínimo, o mediano e o máximo. A água viva, por exemplo, ela tem mais ou menos 98%. As sementes aleatórias, não estou falando de espécies, ela tem 10% de água. E o ser humano vai variar entre 70% e 75%, tá? Bom, qual que é a importância da água para o nosso corpo? Ela é formada, ou a grande parte do nosso corpo ela é formada por água, incluindo os nossos ossos. O corpo elimina a água através da urina, das fezes, do suor e das lágrimas, que é preciso repor bebendo água constante. A água ajuda nosso corpo a trabalhar. Como que seria esse trabalho? No trabalho dos rins, do intestino, na circulação do sangue, na hidratação da pele. Então, acaba acontecendo essa água, acaba auxiliando nesse trabalho. Todos os seres vivos, eles precisam de água, por isso é muito importante poupar essa água do meio ambiente e cuidá-la para que a gente não tenha poluição em excesso. Bom, quais seriam as funções da água? Regular a temperatura corporal, fazer parte da composição do sangue, eliminar substâncias do corpo, evitar esse atrito entre os ossos, porque pode acontecer o desgaste, fazer parte da composição dos ossos, deixar ele saudável, ajudar no funcionamento do intestino, fazer parte da proteção dos órgãos e fazer parte da composição dos músculos, tá? A água e o organismo. Ela é essencial para o bom funcionamento do organismo como um todo. Então, todos os sistemas do nosso corpo necessitam dessa água. Ela ajuda a regular a temperatura do corpo através da transpiração. Ela auxilia o sangue, dissolvendo nutrientes para serem levados para o corpo. E nos vegetais, na seiva, seja ela bruta ou elaborada, ela acaba precisando dessa água para levar os nutrientes. A água no corpo. Essa água ela representa mais ou menos 70% do nosso corpo. Se acontecer de nós termos desidratação, a gente tem alguns sintomas. Perda de 1% a 5% da água, dá sede, o pulso, a pulsação nossa fica acelerada e dá muita fraqueza. Perda de 6 a 10%, uma dor de cabeça, a fala fica bem confusa e você não consegue enxergar direito. A perda de 11 a 12%, a língua fica inchada, ocorre delírio e pode acontecer morte. Uma pessoa ela pode suportar até 50 dias sem estar comendo, mas sem água ela não dura mais do que 4 dias, tá? O que vem a ser o processo da desidratação? Quando nós falamos desse processo de desidratação, ela nada mais é do que a perda excessiva de água no corpo. A transpiração é uma das principais maneiras de desidratação e visto que a perda de água pela superfície do corpo acontece por meio do vapor. Nos seres humanos, pode causar fraqueza, tontura e dor de cabeça, tá? Pode persistir por muito tempo e levar à morte. E quando tratada, ela pode ser usado o soro caseiro, tá? Que é com sal e açúcar, tá? Bom, quando nós falamos dessas adaptações de água, existem alguns animais que conseguem sobreviver nos desertos e alguns vegetais também. Esses animais, eles tendem a perder bem menos quantidade de água
e a gente acaba tendo capacidade esses seres vivos conseguem armazenar uma pequena quantidade de água para poder sobreviver, que é o caso dos cactos. Os cactos, eles têm uma adaptação da folha dentro dela, os espinhos são as folhas do cacto. E esses espinhos fazem com que a pessoa, o cacto, ele não perca muita água. Muito pelo contrário, ele vai começar a armazenar o pouquinho de água que tem dentro, que ele consegue absorver no meio do deserto, por exemplo. A água ela é indispensável para a existência da vida na Terra. Todos os seres vivos precisam da água para sobreviver e para garantir sua existência. A água ela vai sustentar a vida na Terra. Ela é um importante recurso que pode acabar, que se a gente não cuidar, ele vai vir a acabar. Devemos economizar e pode alterar a qualidade de água se a gente não cuidar. Pessoal, nós vamos continuar a explicação desse conteúdo na apostila e aprimorando, tá? Só um minutinho.